Olá, eu sou Lisa Mirella e esse é o quadro Cuide Bem do Seu Dinheiro. Hoje eu vou conversar com o consultor financeiro e contador João Elias Martins. Obrigada, João, pela presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Legal. E a gente vai conversar hoje sobre meios de transporte. O que vale mais a pena? Ter um carro? Usar o Uber? Usar um táxi? Usar o transporte coletivo? Esse é o tema da nossa conversa de hoje. João, me fala uma coisa. Existe algum meio de a gente conseguir calcular o que vale a pena usar? Sim, é possível nós termos uma noção dos gastos que cada opção repercute no nosso bolso, né? O que é importante é que todos nós tenhamos a consciência que ter o carro tem um custo além do próprio patrimônio, a aquisição do veículo, né, que são outros gastos incorridos na manutenção do carro, na desvalorização do carro. Eu sempre digo que ter um carro é como ter mais um membro na família. Ele precisa de médico, precisa ir para a piscina, precisa de comer, que é o combustível, né? E precisa tomar banho, que é fazer a limpeza. E as outras opções é possível calcular de acordo com a necessidade, a quantidade, a distância. E normalmente essa escolha depende um pouco da sua rotina, depende da rotina de cada um. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho das vantagens e desvantagens de cada modalidade, Sim. né? E em relação ao carro, quando vale a pena ter um carro? Vamos lá. É comum, principalmente na nossa sociedade, ter o desejo de ter um automóvel. Primeiro, ter um automóvel, ele representa a liberdade, né? A liberdade de você ir e vir a hora que você quiser, a comodidade, o conforto e até uma questão de segurança. A escolha do automóvel, ela implica, além da aquisição, o investimento na aquisição do veículo, como eu já estava falando, é a manutenção. Muitas pessoas compram o carro e esquecem desse detalhe. Então, o que é importante ter a consciência? Que haverá a depreciação do veículo, ou seja, a desvalorização desse bem. Então, você vai comprar um bem por um determinado valor, daqui 2, 3 anos não vale mais aquele valor. Isso é uma perca financeira. Existe também a questão do seguro, os impostos, as taxas, a manutenção desse veículo, né, as revisões periódicas que devem ser feitas, além do combustível e a própria lavagem em si. Colocando isso no papel, né, a gente tem uma conta assim como base, que esse custo da manutenção ela representa 30% do valor do carro por ano. Então, ou seja, se eu tenho um carro de 100 mil reais, eu tenho um custo de 30 mil reais por ano de manutenção. Então, é essa proporção que a pessoa deve ter a consciência. Não é só ir lá e comprar o veículo, existe a manutenção. Quando eu faço a escolha por um outro meio de transporte, existe a simplicidade. Eu não tenho responsabilidade com aquele carro, com a manutenção daquele carro, com impostos. Eu paguei pelo serviço, está concluído. Então, é uma opção interessante olhar por esse lado também. Isso gera um outro impacto também, porque eu não preciso me preocupar com aonde estacionar, garagem para estacionar. Mais esse custo, então, né? Exato, isso é importante também lembrar. Porque se eu tenho um carro, dependendo do lugar que eu trabalho, eu preciso pagar um mensalista, um estacionamento para esse carro ficar, ou vai ficar exposto na rua, ou vou pagar uma zona azul. Se eu vou para a faculdade, provavelmente eu também tenho que me sujeitar a pagar uma mensalidade. Então são outros custos que vai agregando. Quando eu faço uma opção de outro meio de transporte, ou privado, táxi, Uber, ou coletivo, que é os meios de transporte que nós temos na cidade, eu tenho essa tranquilidade e essa economia no meu bolso. E falando agora em números, dá pra gente dizer quanto é o custo diário de ter um carro ou optar por um outro transporte? Sim, eu trouxe aqui um exemplo. O carro, o que a gente pode dizer? Quanto mais você usa, mais interessante, mais viável é ter o carro. Quanto menos usa, já não é tão interessante, porque você tem um patrimônio muito alto que está ali parado, depreciando. Certo. Eu fiz um comparativo de uma pessoa que se locomove 40 km por dia.
Então, digamos que ela faça um transporte de 20 km para o seu trabalho e 20 km para retornar. Num carro comum, vamos considerar também um carro quitado, eu comprei o carro quitado, o custo dessa viagem por dia vai ser em torno de R$ 40,96. Se eu tiver um carro financiado, olha que interessante, Lisa, o carro financiado eu tenho outro custo, que é o custo do custo financeiro, que eu vou pagar juros pelo financiamento. Se eu considerar que esse carro é 50% financiado, o custo dessa viagem dia é R$ 49,67. São quase R$ 10 de diferença. Quase R$ 10, muito bem. No táxi comum, levantamento feito até pela revista Exame, essa viagem diária de 40 km vai ficar R$ 91,00. No Uber, na modalidade mais simples, fica em torno de R$ 57,00, R$ 55,00 uma viagem de 40 km, que seja feito 2 percursos de 20, né? Então, se nós olharmos nessa quilometragem, é interessante ter um carro. Então, assim, se é uma família que vai trabalhar, leva o filho na escola, tem que ter o carro, é mais cômodo e mais econômico. Exato, é mais cômodo e mais econômico para uma família que faz vários percursos, né, sem sombra de dúvida. Então, esses transportes alternativos seriam mais interessantes para algumas saídas, eventualmente de fim de semana? Exato. O transporte alternativo, ele vem suprir uma demanda que existe na sociedade para percursos de emergência. Às vezes, vamos imaginar uma seguinte situação. Tem uma família, o marido e a esposa, um casal tem um carro só. Um leva um para o trabalho e nesse meio do dia precisa fazer uma saída de emergência. Sim. Então, usa-se uma modalidade alternativa, né, que vem cobrir. Uma outra situação bem interessante para aquelas pessoas que se locomovem numa distância muito pequena. Digamos que alguém mora muito perto do trabalho, não tem o hábito de fazer viagens, né, fazem viagem muito esporádica. Para essas pessoas é interessante usar as opções alternativas, porque ela não vai se dispor de um capital muito grande para ficar ali parado, e aí ela usa os meios que estão disponíveis na sociedade. Sei que ainda é um pouco difícil, mas existe algum momento em que dê para abrir mão do carro? Alguma situação? Sim, tudo é uma questão de hábito e de escolha. Existem algumas pessoas que têm uma preocupação social, quando se depara com um estresse muito grande de trânsito, dificuldade de direção, medo. Então, aí são situações que dá para se abrir mão do carro próprio e usar os meios alternativos. Que é importante lembrar que quando as pessoas usam os meios coletivos, principalmente, você está trazendo um benefício social para toda a sociedade, né? Menos carros nas ruas, menos poluição, menos estresse, menos congestionamento. Então isso acaba facilitando nessas situações. E tem a moto também, né? Que é um veículo escolhido por muitos trabalhadores, né? Exato. A moto, de longe, ela é o meio mais econômico. Por quê? É baixo investimento em relação ao automóvel. O consumo de combustível é muito pequeno em relação ao automóvel. A locomoção, a facilidade, a questão de estacionar, a agilidade no trânsito. Então, de longe, é a opção mais econômica. O que é importante é ter a consciência do risco, né? Quando se sofre um acidente de moto, não há para-choque que lhe proteja. O para-choque é o próprio condutor. Então, há em algumas circunstâncias que a pessoa, eu diria assim, se você é uma pessoa que trabalha, você é o único provedor da sua casa, você não pode se dar o risco de sofrer um acidente de moto, né? E isso é grave, porque muitas vezes você tem um único provedor na família, ele sofre um acidente e ali gera toda uma consequência grave na família. Então isso é o fator preponderante, o risco de um acidente pode comprometer aí a vida da pessoa. E dá para a gente ter uma ideia de quanto seria possível ser gasto do orçamento da família com o transporte? Sim.
Nós temos uma conta feita com base nesses levantamentos, seguro, impostos, manutenção, partindo do conceito de um carro novo, tá? Porque um carro usado, quanto mais anos de uso o carro tiver, mais manutenção esse carro vai ter naturalmente. Então, partindo de um carro novo, a conta é 30% do valor do veículo por ano, né? Então, se eu tenho um carro aí de 50 mil, eu vou ter um custo, eu vou ter que fazer um desembolso mensal, anual de 15 mil reais para manter esse carro. E aí não está incluído o valor do combustível? Sim. Já está? O combustível eu fiz também nessa média de 40 km dia. Tá. Né? Então a pessoa que roda 40 km por dia, ela vai gastar mais ou menos 600 reais de combustível por mês, né? Então já está nessa conta de 30%. Entendi. Agora, quanto mais ela rodar, naturalmente ela vai ter um gasto maior de combustível, só que na proporção quilometragem, esse carro vai se tornar, o custo da quilometragem vai se tornar menor. E tem algum jeito da gente conseguir economizar combustível também? Tem alguma saída para isso? Então, fazer manutenção, né? Manutenção do carro periódica. Usar combustível de qualidade, que é o que nós ouvimos falar, combustíveis de procedência, e o carro com a sua devida manutenção. Uma outra orientação também é carros econômicos. Nós temos hoje opções de carros com baixa potência, mas super eficiente, carros 1.0, mas que são eficientes, não são tartarugas como eram antigamente, e que tem uma capacidade de rodar por quilômetro muito melhor do que carros possantes. Então é natural eu ter um luxo de ter um carro 3.0, só que o consumo desse carro é muito maior em relação a um carro 1.0. Né? Nós temos carros aí eficientes que fazem 18 km por litro. Então o que faz você gastar menos por combustível é escolher um carro econômico. Legal. E para a gente finalizar, e a bicicleta, você acha que tem jeito de pegar ou falta uma ciclovia? Rio Preto é muito quente, como é que você vê isso? É uma tendência ou ainda não? São vários fatores que interferem nos nossos hábitos, né? Nós estamos vivendo uma tendência de hábitos saudáveis, todo mundo preocupado com o bem-estar da saúde, praticar um exercício, e existe aí uma tendência de incentivar as pessoas a fazer essa atividade física indo para o trabalho, voltando para o trabalho. Por que não? O que é importante é que além da infraestrutura da cidade, como ciclovias devidamente sinalizadas, seguras, que não venha causar acidentes como a gente tem visto, também eu tenho que ter essa escolha bem clara na minha cabeça. Eu vou de bicicleta não porque é mais econômico, porque é saudável. Sim. Né? Porque quando a pessoa não tem condição de pagar um automóvel, ela já vai buscar naturalmente o meio coletivo, que é um dos meios mais baratos, hoje é o transporte coletivo, de longe também. Então, para eu ir de bicicleta é porque eu quero cuidar da minha saúde. Tem que ser, muito mais forte do que ser bonito. Eu quero cuidar da minha saúde, então eu vou de bicicleta. Na nossa cidade, São José do Rio Preto, vamos falar de Rio Preto, não é uma cidade plana. É uma cidade que tem alguns morros, então não contribui muito para que esse hábito seja mais constante. Algumas cidades da nossa região, que você vai ver que são cidades planas, inconscientemente as pessoas já usam mais a bicicleta porque a cidade é plana. Legal. Queria dar mais alguma dica pra gente em relação a isso? Eu queria dizer assim, que as pessoas... ao fazer a opção do carro, nós estamos hoje numa cidade de quase um carro por habitante. O jornal tem mostrado isso, a quantidade da frota da nossa cidade. E isso acontece por vários fatores, né? Mas aquela pessoa que está pensando em adquirir um carro, que está querendo sair do meio coletivo para usar o seu carro próprio, tem essa consciência. O carro é mais um membro da família. Precisa de médico, precisa de manutenção, precisa de combustível, né? E precisa tomar banho. Então isso gera um custo. Então põe na sua conta aqui, que além da prestação do carro, você também terá que adicionar esse custo da sua manutenção para que seu carro seja sempre um carro seguro. Legal. Obrigada, João, pela presença, pela participação. Até mais.
Obrigado, até mais.